Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HCTR11, finalmente saiu o relatório gerencial do fundo. E aí, essa pergunta que me fazem, né? E aí, o fundo vai falir? Aqui hoje não é aquela leitura tradicional que eu faço, inclusive esse é um vídeo extra. Provavelmente ele vai ser postado assim que eu terminar de gravar aqui e editar, ou seja, provavelmente lá para 11h30, meia-noite. Então, a gente vai abordar sobre esse relatório gerencial e se ver se tem alguma novidade, algo de novo. Então vamos lá, sem mais delongas. Então vamos lá. Pode ser que tenha alguém novo e ainda não conheça o fundo. O fundo, a gestora se chama Hectare. Esse fundo, o HCTR11 também, ele é Hectare, o nome dele. Ele é um fundo que possui um patrimônio, é um fundo grande, tá? Ele tem um patrimônio de 2,6 bilhões. Ele tem 22 milhões de cotas. Na época, né, a cota de mercado 87, na data de fechamento do relatório gerencial, mas a gente vai ver tudo com os valores de hoje, dia 17 de março, a gente vai ver isso. E é um fundo expressivo porque ele tem mais de 211 mil cotistas. Este é um fundo para investidores em geral. Ele é desde 2018 que ele está negociando, ele não tem prazo. As taxas do fundo, né, 0,99 de gestão, 0,21 de administração e 10% de performance. Então aqui a gente tem algumas informações, né, a respeito do fundo. Agora, adentrando já ao relatório gerencial, e aqui o meu primeiro ponto a respeito da gestora. Quem acompanha o canal sabe que eu sou muito transparente em relação aos ativos que eu tenho ou não. E eu sempre digo que o fato de eu ter não significa que vocês devam ter. Eu tenho esse ativo na minha carteira pública e na fechada, mas com pequena exposição dele, fazendo uma gestão de risco sobre ele. Então eu estou tranquilo e satisfeito com o fundo, apesar de toda a controvérsia, de problema e tudo, porque eu já estava ciente que era um fundo de altíssimo risco. Desde que eu comecei a fazer vídeos para o YouTube há quase 2 anos, eu falo que esse fundo é um fundo muito arriscado. Então, um ponto negativo é a gestora que entregava os relatórios de forma relativamente rápida estava sem entregar relatórios já há um bom tempo. Então isso é um ponto muito ruim. No decurso do vídeo eu vou falando mais sobre esses meus pontos a respeito da gestora, deles terem sumido ou não do mercado. Tá? Então eles falam que no mês o fundo anunciou 70 centavos de dividendos, representa um yield de 0,58 em relação à cota patrimonial e de 0,80 em relação à cota que está no mercado. Então a gente vai ver depois uns cálculos que eu fiz, que ele, entre aspas, é como se ele estivesse valendo ali R$119 mais ou menos. E ele fala que essa explicação detalhada dos mais relevantes se encontra no final dessa sessão nos comentários do gestor. Ativos de crédito high yield, ou seja, de alto risco, high yield é alto pagamento, mas muitos profissionais aí chamam eles de alto risco, high risk. Possuem característica principal, busca por retorno acima da média. Para isso, são expostos a setores de operações de maior complexidade na estrutura de gestão. Então, isso é fato, tá? Se o fundo ele é arriscado, por consequência, ele vai trazer alto risco. Então aqui ele mostra, por exemplo, como que desempenha o Global High Yield Index, o índice dos fundos de alto risco, né? Um índice de médio risco e o índice do tesouro. Então o que ele está tentando mostrar é que tesouro e de high grade, eles andam muito em linha. E que os de alto risco, eles têm muito mais volatilidade. Você pode ver que os demais, eles sobem muito em linha. E os de high yield, ó, eles têm uma alta volatilidade aí, mas desempenham mais do que os de baixo risco. Agora, se ele entrega mais rendimento, mais retorno, é lógico que ele vai ser muito mais arriscado. Aqui a gestora também está tentando mostrar isso. Ó. O fundo HCTR se beneficia deste comportamento e é um dos pioneiros do mercado brasileiro a se tornar aí fundo de alto risco, né? De alta entrega e de alto risco. Como resultado dessa expertise, o HCTR se destaca como um fundo que entregou, desde julho de 2019, o maior volume acumulado de dividendos entre os FIIs que compõem o IFIX, principal índice de fundos imobiliários, conforme detalhado. Então, segundo eles são os fundos que mais entregaram aqui. Acredito eu que em pouco tempo pode ser que o RPR acabe ultrapassando esse fundo aí. Mas ele mostra que os demais chegaram ali próximo de R$50 e eles entregaram ali na faixa de R$65 nesse período. Então, de 44 fundos, segundo eles, né, fundos de alto risco, eles foram o fundo que mais entregou.
Eles estão tentando mostrar o seguinte, não que isso justifica, gente, mas se é um fundo que entrega muito, chega a me causar espanto, a indignação das pessoas. Ora, é normal, ainda mais esse mercado nosso, a gente pega um mercado totalmente maduro como o americano, tem vários e vários bancos falindo. Você vai para o mercado europeu, tem banco falindo. Você vai lá para fora, tem empresa falindo. Aqui dentro, empresas de altíssimo gabarito, né, pelo menos elas eram de AAA de crédito, e tá falindo. E aí você espera o quê? O fundo está investindo em ativos de alto risco. Você espera que tivesse tudo às mil maravilhas? Venhamos e convenhamos, né? Antes de eu dar continuidade, eu quero deixar claro o seguinte. Eu não sou defensor de fundo, de gestora, de seu ninguém. Quem acompanha meu canal sabe que eu prezo pela, na medida do possível, pela imparcialidade. Então, meu objetivo aqui não é defender a gestora. Inclusive, os pontos ruins eu tento, sempre abordo e falo, mas tem certas situações que eu vejo também que o pessoal, de uma certa forma, exageram, né? Enfim, vamos dar continuidade aqui, ó. Eles falam, em contrapartida, a maior taxa de remuneração nas operações de financiamento via CRI, há também um maior risco de crédito. Há também um maior risco de crédito, que cria necessidade de gestão mais ativa. A equipe de gestão segue comprometida em entregar altos níveis de retorno, como vem fazendo. Continuando, ele fala, em alguns momentos, a fim de que as companhias devedoras dos CRIs possam implementar essas medidas, a renegociação de dívida, concessão de waivers, é crucial preservar a liquidez e dar condições necessárias para um bom andamento e curso normal dos negócios. Nas próximas páginas, eles vão falar um pouco mais sobre cada um dos entre aspas, dos ativos de risco aí à frente. E aqui eles falam os pontos, né, para vocês, caso vocês queiram entrar em contato, vocês podem procurá-los no Instagram, LinkedIn, YouTube e até mesmo o RI deles, ó. Qualquer pessoa que estiver insatisfeita, com dúvida, quer fazer uma reclamação, desde que, gente, sempre a educação em primeiro lugar. Entre em contato lá com o RI e questione. Por que isso? Como que funciona isso? O que está acontecendo? E lá vai ser a resposta mais próxima da realidade, do que você, às vezes, ficar ouvindo pessoas tendenciosas. Nem a mim vocês devem ouvir, sabe? Ouça o que eu estou falando e depois chegue às suas conclusões. Não vão sendo influenciados por várias pessoas, porque tem muita gente que tem conflito de interesse. Tem gente que tem interesse por trás. Eu aqui tô me lixando se você tem HCTR ou não. Não dou a mínima. O meu objetivo é tentar ajudar vocês nas leituras, interpretações, coisas nesse sentido. Mas eu tô nem aí se você tem ou não tem. Não faz a menor diferença para mim. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse relatório, de novo, eu não vou fazer a leitura completa igual eu sempre faço. Aqui é um resumo somente das informações novas que o fundo trouxe. Eu gostaria de trazer formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix de qualquer valor. Qualquer doação ajuda muito o nosso trabalho. Considere se tornar membro dos nossos canais, do canal Amu Invest, Amu Fiagro. Tornando-se membro, além de nos ajudar, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, vocês ainda têm vários benefícios. Acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E recentemente eu criei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aí aos Fiagros. Nesses e-books, apesar da linguagem ser simples, bem baratinho e acessível, eu acredito que possa trazer um conteúdo que vai agregar e ajudar muito, principalmente investidores iniciantes ou até mesmo aqueles investidores que já têm uma certa bagagem. Então eu abordo diversos aspectos. E nesse aqui de Fiagro, eu ainda abordei quais os impactos que a inflação causa para aquelas pessoas que não investem. Então assim, tá bem completinho e ainda tem várias coisas que eu abordo, né? E no final eu falo ainda até formas de como você montar uma carteira diversificada. Eu dou insights, ideias, né, de como você pode estruturar a sua própria carteira. Então é o seguinte, como eu já tinha dito anteriormente, os e-books são bem acessíveis e acho que pode ajudar bastante. Na compra do e-book aqui, Introdução aos Fundos Imobiliários, até o final de março, com o cupom AMU10, você tem 10% de desconto na compra do e-book. E esse e-book de Fiagro, com o cupom AMU20, até o final do mês você vai ter 20% de desconto até o final de março. E eu fiz uma promoção que se comprar os 2 e-books juntos, o segundo e-book vai sair com quase 70% de desconto. Tem uns links aqui no comentário fixado, tá? Tem um e-book Introdução a Fiagros e tal, e tem o e-book 2 em 1. Então, quem quiser comprar e quiser ajudar e colaborar, agradeço de coração aí, muito, muito obrigado. Dando continuidade então, vamos lá, circuito de compras.
No empreendimento, circuito de compras, nessa parte eu vou fazer questão de ler tudo, porque eu acredito que seja a parte central do que a gestora vem trazer. Então, no empreendimento circuito de compras, shopping Nova Feira da Madrugada, a equipe de gestão da Hectare segue acompanhando o time de gestão da SPE, que está empenhado na implementação das estratégias traçadas e na criação de novas frentes alternativas com o objetivo de desenvolver o shopping e aumentar a eficiência da operação. Se você quiser ver um pouco mais desse empreendimento aí, ó, Feira da Madrugada, o pessoal lá do Clube FI estão dando bastante visibilidade agora para a gestão Hectare, para o pessoal lá. Então, eles fizeram um vídeo mostrando o ativo, fizeram uma entrevista com o gestor lá, como a Hectare está meio que com briga, com rusga com o pessoal da Suno. Então, lá com o pessoal do Clube FI, está tendo um pouco mais, eles estão divulgando um pouco mais a gestão, tá? Se vocês tiverem interesse, procure ver, porque é importante você ouvir o gestor falando, para você sentir ou não confiança naquilo que ele diz. No mês de fevereiro, conforme fato relevante, houve atraso no pagamento das obrigações previstas pelo CRI. Essas obrigações foram quitadas, acrescidas das multas previstas contratualmente no dia 7 de março. Além do efeito da sazonalidade, que gera menor envolvimento no shopping nos meses iniciais do ano, após o período de Natal e festas de final de ano, a performance do shopping tem sofrido influências de alguns fatores externos a destacar. Lembrando o seguinte, tá, gente? Para quem é público em geral, neste domingo, 17, 18, 19, domingo, dia 19 de março, vai sair um vídeo aqui no canal sobre o XBXO. Quem é membro já teve acesso a esse vídeo com 1 semana de antecedência. Então eu abordo um pouquinho sobre o XBXO, para vocês também saberem um pouquinho como é que ele funciona, tá? Eu fiz um vídeo sobre ele. Aí ele continua. A competição com o comércio informal que toma as ruas e é prática cultural da região. Anterior à inauguração do shopping, a Prefeitura de São Paulo promoveu um intenso trabalho de retirada desses comerciantes das ruas, que receberam prioridade na locação dos boxes do novo shopping. Porém, com a situação pandêmica, as restrições impostas aos empreendimentos regulares da região, que foram obrigados a fechar as portas, os comerciantes em busca de sustento retornaram às ruas para conduzir seus negócios e desde então seguem ali alocados. Apesar desse cenário, a ocupação do espaço Boulevard e do térreo do shopping, que são os locais de mais fácil acesso, encontram-se próximos aos 90%. A campanha de desinformação promovida e sustentada por grupos alheios à operação, então aqui eles estão meio que falando, né? Acredito eu, né? Não vou nem falar de quem se trata, porque já que eles não falaram, eu também não vou falar. Mas o pessoal no mercado aí sabe da rusga que está tendo entre eles aí. A operação que inibe a assinatura de novos contratos e incentivam lojistas a não efetuar o pagamento de aluguel e luvas, com o pretexto de que essas cobranças são ilegais. Ele continua. Cabe destacar que, a despeito dos valores cobrados por metro quadrado de locação dos 4.000 boxes estarem abaixo do praticado nos demais empreendimentos já estabelecidos na região, o valor máximo a ser praticado é regido pela Prefeitura via contrato de concessão e não é permitida a cobrança de luvas. É porque lá é o seguinte, gente, lá existem boxes, que são coisas menores, né, estruturas menores e mais simples, mas também tem lojas. E aí sim, as lojas, que elas são até à parte, são em outros andares, essas lojas aí sim foram cobradas luvas. Já para a locação de lojas que visam atender os comerciantes maiores, é previsto, mesmo no contrato de concessão, a cobrança de luvas. Isso aqui foi uma confusão na época, CPI da pirataria, CPI disso aqui, que estão fazendo coisa errada. Houve uma confusão tremenda à época. Para as lojas é permitida a cobrança de luvas e seja feito conforme livre negociação entre os shoppings e os comerciantes. Então vamos à frente aí. Aqui ele fala agora sobre o CRI One Holding. Esse daqui para frente eu não vou ler também com todo o detalhamento. O CRI One Holding tem como propósito o financiamento e crescimento da One via fornecimento de capital necessário para investimentos no desenvolvimento de novos projetos. Aquisição dos terrenos, desenvolvimento do início de obras, até que os projetos acumulem vendas suficientes para os investimentos necessários em obras sejam obtidos via financiamento do nível de projeto. Essa One é uma empresa líder no segmento de incorporação com foco em multipropriedade e possui forte presença na indústria hoteleira brasileira. Então aqui eles falam o seguinte, ó. Ela é verticalmente integrada com múltiplos grupos, tem vendas, incorporação, gestão, são distribuídos em mais de 50 empresas operacionais, 14 SPS, que são sociedades propósito específico, são sociedades que são criadas com esse fim de juntam a sociedade quando obtém o lucro, divide entre os proprietários, os sócios das SPS.
Aí ele continua. Devido à sua forte atuação no segmento de multipropriedade, onde detém relevante expertise, a desaceleração da economia e maior cautela na decisão de consumo impactaram negativamente as perspectivas de crescimento da companhia. Não vou continuar lendo o restante aqui, mas eles estão tentando mostrar que a CRI One passou por um certo, esse CRI que eles têm, né, dessa One Holding, estão passando por uma certa dificuldade em razão da nossa situação macroeconômica brasileira aí. Agora ele vai falar sobre o CRI Hope. A tomadora detém uma rede hoteleira com presença nos principais polos turísticos do Brasil, composta por 9 hotéis e um total de 1.950 unidades hoteleiras. O que eu estou tentando mostrar por alto, e não sou eu, que a gestão está tentando falar, que essas empresas aqui, gente, não são empresas fundo de quintal, não são empresas que nasceram, sabe, estão se aventurando. Segundo a gestão, são empresas com expertise no negócio. Eles entendem do que estão fazendo. Mas se você vê lá na bolsa, tá? Ações do setor de construção civil, eles passam por percalços dependendo de como estiver o ciclo de mercado. Aqui também é totalmente normal. A gente está vendo o varejo sofrer. A gente está vendo empresas aéreas sofrerem. Então é normal, dependendo do ciclo de mercado, as empresas sofrerem. Empresas do setor educacional sofreram. Pode ser que agora, com esse novo governo, pode ser que agora eles melhorem. Então, existem ciclos, né? E ele continua aqui falando. Ele está, essa empresa, né, CRI Hope, tem a 25ª posição no ranking das maiores cadeias hoteleiras do país, 21ª posição no ranking de maiores administradoras. E ele continua que o portfólio atual da companhia é composto por 4 marcas com propósitos diferentes. E vão desde unidades com foco em conveniência, localização e até unidades de altíssimo padrão, buscando trazer uma experiência para viagens em família. Eu não vou ler o restante também. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção no que a gestão trouxe aí. Aqui ele continua falando, né, sobre o CRI Hope. E agora é o Carvalho Hosking. Esse Carvalho Hosking é mais um CRI que tem sofrido bastante, tá? Esse pessoal da Carvalho Hosking tem sofrido bastante. E aqui ele vai tentar explicar, ó. Essa empresa Carvalho Hosking, ela foi fundada em 51 no Rio de Janeiro. A companhia tem como foco implantação de bairros planejados, sobretudo lá no bairro da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Dentre diversos bairros desenvolvidos pela companhia, destaca-se o Península. E aí o que ele está tentando falar aqui é o seguinte, eles estão passando por dificuldade financeira, e eles estão tentando fazer vendas de ativos. Olha o que eles estão falando aqui, ó. Apesar do expressivo valor dos ativos em seu balanço, que são mais de 25 bilhões. Gente, essa empresa está passando por dificuldade, mas ela tem patrimônio. Então, se ocorrer o pior, esse patrimônio da empresa foi dado como garantia. Então, os detentores dos CRIs, por mais que isso seja algo um pouco demorado, tem como executar aquilo que foi dado como garantia. Então, não é esse desespero todo que as pessoas falam ou acham se ocorrer o pior de uma inadimplência, um default, sabe? E assim, 25 bilhões de patrimônio. O capital encontra-se hoje concentrado em terrenos para desenvolvimento dos novos bairros planejados. Então, dessa forma, para pagamento dos juros dos CRIs, a companhia está negociando a venda de alguns desses ativos e depende da evolução das conversas. Então, ele está tentando gerar liquidez nesse momento de dificuldade para arcar e começar a ficar com a situação em dia e arcar em dia com os CRIs e as dívidas que eles contraíram. Aqui a gente vê a DRE do fundo e o que a gente observa? O fundo vinha em recuperação. Como assim, Amu? Olha só. Teve a situação de deflação. E aí o fundo estava recebendo ali na casa, ó, de 18 milhões, estava começando a se recuperar, ó, 21, 26, 29, lá em janeiro, e agora em fevereiro, 18 milhões. Então essa inadimplência lá do pessoal do circuito de compras provavelmente impactou aqui, e isso só vai ser refletido no próximo rendimento. Então pode ser que no próximo rendimento o fundo consiga voltar a entregar na faixa de 80, 90, R$1, 1,10, 1,20, né? Vai depender de como vai estar saudável ou não os seus próximos recebimentos nesse decurso do tempo aí. Então, em fevereiro aqui ele recebeu agora 18 milhões e 398 mil. Desse valor aí, 17 milhões advieram dos CRIs. E desses CRIs, ó, 7 milhões foi de juros e 10 milhões de correção monetária. Olha a diferença que foi nos meses anteriores. Foi 10 milhões a menos aqui, gente. E isso impacta severamente as distribuições do fundo. Ele estava recebendo, ó, 16, 16, 15, 17, 18, caiu para 7. E os juros,
que antes chegou 160 mil, 87 mil, aí foi melhorando, ó, 3 milhões, isso aqui é a volta da deflação. 3 milhões, 9 milhões, 9 milhões, 10 milhões. Então, realmente, essa inadimplência afetou severamente o fundo. E como ele recebeu depois da data, ele só pode distribuir no próximo pagamento. Os FIIs geraram receita de 1.151.000, o dinheiro parado em caixa gerou ali 175 mil, e as despesas da gestora, né? A taxa de gestão, 1.148.000, taxa de administração, 307 mil. E até então o fundo não está conseguindo oferir performance. Inclusive, na minha humilde opinião, a forma como essa gestora, né, e várias outras cobram performance, para mim é totalmente injusto. Mesmo que agora eles não estão conseguindo bater, você cobrar 100% do CDI, na minha humilde opinião, é uma taxa de performance totalmente injusta. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais, que agora eu vou trazer alguns racionais por trás de toda a problemática que ocorreu recentemente, da queda da cotação e tal. Antes da gente ver isso, agora eu trago formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Você gosta do que a gente faz agora? Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso são formas gratuitas, mas que ajudam muito o nosso trabalho. Comenta para nós. E aí, desde que seja com respeito, seu comentário vai ser muito bem aceito. Se for com falta de educação, bloqueado na hora. Então, você tem o HCTR? HCTR não presta? A gestora não presta? Comenta aí para nós, você é a favor, contra, neutro? Você está indignado com a gestora? Seu comentário é muito importante. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1.000 inscritos, monetizar. Canal Mudicas, quase 900 inscritos. E o canal Mufi Infra, já passou de 100 inscritos. Eu estou muito satisfeito com o crescimento do canal. Além do mais, os nossos 4 canais fazem parte de outras plataformas. Se quiser ir lá seguir, se inscrever, ajuda demais. Então, eu não vou abordar muita coisa aqui, ó. Circuito de compras. Tá aqui os 2 circuitos de compra que o HCTR investiu. Então, esse circuito de compras nos CRIs, tá? Nos CRIs, eles representam 7,56%. Se você somar esses dois aqui, ó, tá dando 7,56%. Então o fundo tem exposição nos CRIs, tá? Ele financiou o circuito de compras, ele emprestou dinheiro para o circuito de compras, tá? E nesse caso, o circuito de compras tem que pagar o fundo. Tudo bem? Além do mais, o fundo também ele é sócio do XBXO. O XBXO, se eu não me engano, o HCTR é dono de mais ou menos uns 70%, 80% do XBXO. Só que esse XBXO ainda não é dono totalmente do circuito de compras, tá? Mas ele é um dos donos do circuito de compras. Enfim, o XBXO para o HCTR representa 8% do patrimônio do fundo. E para facilitar, eu peguei aquele total lá e adicionei aqui, ó. Então note, um dos pontos que muita gente achou ruim, e assim, para mim, se você está insatisfeito com esse fundo, o momento de sair do fundo foi no momento que o fundo fez essa posição. Quando eles começaram a se investir diretamente no XBXO e lá nos CRIs, muita gente que eu conheço saiu do fundo nesse momento, porque para eles o fundo começou a se desvirtuar. O fundo começou a se expor muito a fundos imobiliários aqui da própria casa, ó. HCHG da própria casa, HCST da própria casa, FIIs Loteamento é da própria casa, o Serra Verde é da própria casa. Isso não é da própria casa, é do grupo econômico que fazem parte. O pessoal lá do Versalhes e Tord era um hectare, hoje é RCAP, mas são do mesmo grupo econômico. O HCTR, né, que é hectare, e ainda tem o pessoal da Devante lá do Deva. Então eles são do mesmo grupo econômico, tá bom? Enfim, esse movimento muita gente não gostou à época. Então ali, talvez, se você não gostou, seria o momento para você sair. Para mim, eu estou tranquilo, tá? Realmente, se posicionar no XBXO, bacana. Agora, ele teve muita exposição a ativos que não geram renda para ele. Eu espero que futuramente esses ativos tragam um bom cap rate, um bom retorno para o fundo. Então, assim, mas começar a se expor demais o seu patrimônio em ativos que não estão gerando renda, ó, só aqui, se a gente for ver bem, ó, 8 com 6 arredondando dá 15%, ó. 15% de algo que não está trazendo retorno financeiro ainda para o fundo. É investimento futuro, mas hoje 15% das receitas não geram renda para o fundo. Entende? E tem mais ainda, que esse loteamento não dá, esse HCST, se eu não me engano, não dá. Enfim, tá? E loteamentos também não dá. Grava esse número aqui de 16,30% agora, que eu vou tentar mostrar o que foi que acabou acontecendo. Então, recentemente, ó,
da última alta que o fundo estava. Eu peguei aqui, ó, dia 17 de fevereiro. Nesse momento aqui, o fundo estava orbitando próximo de R$90, que já estava com bastante desconto frente ao 120, que é mais ou menos o VP do fundo. E já já eu vou mostrar por que é VP, pelo menos, é o que a gestora alega ser o patrimônio líquido deles. Então, só daqui, ó, desses 90 para esses R$65, que foi o ápice, foi o momento que o fundo despecou muito, no dia 14 de março, o fundo caiu para R$65. Só que ocorreu uma queda de 27%. Por que eu mostrei aqueles 16%? Poxa, se o pessoal acha que o circuito de compras vai falir, é um problema e tal, meu Deus, é algo grave, talvez a queda mais sensata deveria ter sido de 16%. Ainda assim, para mim não justifica. Eu vou mostrar o próximo slide, ó. Antes de eu mostrar o próximo slide, né, de cotações e tudo, ó, isso aqui tá lá, eu peguei desse relatório lá no iniciozinho que a gente leu. O patrimônio líquido do fundo, ó, R$2.640.778.438,24. E aqui ele mostra a média do patrimônio líquido, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei o patrimônio líquido que o fundo possui e dividi pela quantidade de cotas que o fundo possui, ó, 22.084.202,90 cotas. Dividido um pelo outro, significa que cada cota vale R$ 119,57. Então hoje, o patrimônio do fundo, o valor dele é de 119. Então note, só para fins de cálculo, tá? Porque aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui alguma cotação que estivesse próximo daquele 119,57, que seria o VP teórico do fundo, tá? Então o que acontece, ó? 119 lá em dia 6 de abril de 2022, ele estava nessa cotação. De lá para cá, ó, daqui do dia 6 de abril até esse fundo aqui de R$ 65, a queda foi de 45%. Então, quem sou eu? Eu não sou profissional de mercado, eu não sou uma pessoa que aprofunda os estudos, mas 45% de queda, será mesmo que se ocorrer o pior nesse fundo, ele vai perder 50% do seu patrimônio? Então isso aqui para mim é algo assim, impensável, injustificável. Eu entendo dos riscos, eu entendo que o mercado está receoso, eu entendo que possa sim acontecer o pior, mas eu acho que está tendo muita irracionalidade em relação ao fundo, sabe? E só o futuro vai dizer. Então, essa é apenas a minha opinião. De novo, não quero trazer convencimento, não estou aqui para defender gestora, pelo contrário, esse pessoal são ricos pra caramba, eles têm um patrimônio gigantesco, eles ganham muito dinheiro, seja o pessoal da Research, que também hoje são gestoras, seja o pessoal da Hectare, cara, minha opinião aqui é só tentar trazer informações para vocês, eu não fico do lado de ninguém, eu sou um Zé Goiaba, eu sou um pequeno investidor, então eu não tomo partido de ninguém não, mas eu vejo às esse alguns movimentos que na minha humilde opinião, né, de um simples Zé Goiaba, foram movimentos irracionais. Então, pessoal, eu queria trazer esse vídeo que eu acho que pode repercutir, acalmar, apaziguar o coraçãozinho de vocês. Acho que pode ser informações assim só para vocês refletirem, tirarem a própria conclusão de vocês. Eu não quero convencer ninguém de nada, quero apenas informar e trazer a minha opinião do que eu acho sobre situações. Ao final do vídeo, eu vou deixar ainda passando alguns slides a respeito desse fundo. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho aqui, seja de forma gratuita, seja de forma financeira, principalmente aqueles que têm comprado os e-books, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aí. Esses e-books, o e-book do Amu Invest, com o cupom AMU10 até o final de março, tem 10% de desconto, e o e-book do Amu Fiagro, com o cupom AMU20 até o final de março, tem 20% de desconto, e na compra dos dois, com o cupom AMU20, você também vai ter 20% de desconto e o segundo e-book sai com mais de 70% de desconto. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!